Não, isso aí é tudo velho. Tudo velho, velho. Tá difícil. É tudo velho, não serve para nada. Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, no dia 10 de agosto de 2017. Eu queria, inicialmente, fazer um registro aqui de congratulações com a nossa desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro, que vai receber amanhã a comenda do Mérito Judiciário do Trabalho do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, amanhã, no dia 11 de agosto. Dar a ela os parabéns, então, por essa... Né? Excelência, com a adesão do Ministério Público. Tá certo. Tem mais alguma coisa? Parece que... Saiba não. Bom, vamos passar, então, ao pregão, dando a preferência para a juíza Sabrina, né, que tem algumas vinculações. Precisa, não? Então, ela abre mão dessa preferência e vamos, então, pela ordem de inscrição dos advogados. E coloque em votação a ata da sessão anterior, todos já têm conhecimento, aprovada por unanimidade. Sustentação oral no PJE. Sustentação oral no PJE, uma preferência regimental. Relatora, juíza convocada Sabrina Leão. Um processo que veio adiado da semana passada, por pedido de vista da desembargadora Cristiana Fenelon. Processo 10.530. É o 13 da pauta. PJE? Escrito para acompanhar o julgamento, o advogado Eduardo Joaquim. Tá morto. Agora a palavra está comigo? Com a palavra. Eu examinei o caso detidamente e recebi o memorial do gabinete que acusa aqui. Eu vou pedir vênia a douta divergência, acompanhar a relatora pelos fundamentos do voto dela mesmo, que o que parece dos autos é que ele pegou sem nenhuma autorização essa motocicleta e ficou, infelizmente, passeando lá, ou testando por conta própria, vendo a motocicleta estrangeira. Foi isso que me pareceu. E aí, infelizmente, teve esse acidente que foi fatal, sem nenhuma participação da empresa. Então, acompanho o voto da relatora. Bom, então eu proclamo que, por maioria, eu fico vencido. Prevaleceu o voto da relatora negando provimento e assim se decide. Mais uma preferência regimental. Advogado com escritório fora da região metropolitana. Processo de relatoria do desembargador Fernando Rios. No PJE? No PJE. É o 7 da pauta. Processo número 10.229. Inscrito o advogado Brênio Gonçalves. Está presente? Está presente. Tema eletrônico? Não, ali. Essencial. Ele é de fora, mas Tá. presente. Doutor, procurador de quem? Excelência, sou procurador das recorridas. Tá. A Agrimi. Foi aquele caso, né? E Agrical, exato, aquele que deu confusão. Eu realmente estava truncado. A fundamentação era de outro voto, mas a conclusão é a mesma. Conheço e nego provimento. Correto, Excelência. O senhor quer aguardar? Veja se há alguma divergência. Precisa encher de mais. Aqui não tem registro. Não, eu já votei de acordo, presidente. Então, assim se decide unanimidade. Obrigado, Excelência. Próximo. Pauta física.
Processo número 11 da pauta, relator, desembargador Paulo Roberto, revisor, desembargador Marcelo Pertence, inscrito advogado Emerson Fernando da Silva, 11 da pauta física. Um instantinho, Gilberto, que eu tenho que abrir aqui o rejusto. Com a palavra o relator. Um minutinho, presidente. Número 11, é, Gilberto? 11, é. Perfeito. 21, Presidente, 23. presidente, inicialmente eu registro o recebimento de memoriais e, no caso, o voto é no seguinte sentido, em conclusão. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e, quanto ao mérito, negando provimento ao do reclamado e provendo parcialmente o do reclamante para alinear, determinar que as horas extras decorrentes do intervalo intra-jornada devem ser apuradas sem incidência do entendimento contido na súmula 340 do TST, com aplicação do divisor 220, mantidos os reflexos deferidos na origem. Acolher o pagamento de diferenças de comissões no importe de 1.200 como postulado, mantidos os reflexos na forma deferida na origem. Acresça-se a condenação, valor de R$10.000 e custas processuais. É o meu voto. Doutor, fala por quem? Pelo reclamante recorrente. Com a palavra, se houver necessidade. Eu gostaria só de saber se há alguma divergência. Só... Se não tiver, eu não vou... Não vai? Estou acompanhando. O senhor Sim, aguarda, né? Sim. Eu O acompanho. desembargador Marcelo acompanha e eu também acompanho. Então, Não, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Continuando na pauta física, o 35 da pauta, processo 1589-2014. Relatora, juíza convocada Sabrina Leão, revisor, desembargador Fernando Rios, inscrito advogado Leopoldo de Matos Santana, 35 da pauta. 35. Doutor Leopoldo está presente? Doutora Sabrina. É o 1589, Gilberto? É, o 1589, 2014. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, julgo parcialmente procedente para afastar a prescrição bienal referente às pretensões de natureza condenatória ou constitutiva ventiladas nos processos 1589-85 e 1632-22 de 2014, e para determinar o retorno dos autos do processo de número 1632-22-2014 para a 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, devendo este permanecer suspenso até o julgamento final dos processos 1427, 1421, 1424, 1425 e 1378, por prejudicialidade externa, nos termos do inciso 5, alínea A do artigo 313 do CPC. A fim de evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para que seja julgado o mérito dos pedidos formulados como se entender de direito, prejudicado o exame nessa instância das demais matérias ventiladas no recurso do reclamante. É a minha proposta, presidente. Bom dia. Posso aguardar a divergência? Sim. Obrigado. Eu, como revisor, estou acompanhando integralmente. Como vota a desembargadora Cristiana? Também acompanho. Também totalmente. acompanha, assim se decide a unanimidade. Obrigado, excelências. Bom dia. Bom dia. Pauta física, 33 da pauta, processo 933-2015. Relatora, juíza convocada Sabrina Leão, revisor, desembargador Fernando Rios, inscrito advogado Maicon Cardoso Araújo Oliveira, 33 da pauta física. A inscrição foi outra. Não está presente? Está presente. Tá? Ah, tá.
Pois é. Tem gente que veste mais rápido, tem gente que... Desculpe, excelência. Problema não. Tá certo. Juízo Sabrino, para conclusão. Conheço do recurso interposto pelo autor e, no mérito, nego o provimento. Conheço do recurso interposto pela ré e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para decotar da condenação o pagamento das horas extras relativas à supressão do intervalo, à razão de 1 hora por dia elaborado, conforme se apurar nos cartões de ponto em que há registro de trabalho contínuo, bem como as horas extras decorrentes da prorrogação do tempo de efetivo labor, com os respectivos reflexos do período de 4 de maio de 2010 até 28 de 2 de 2011, e para determinar que as horas extras deferidas sejam calculadas com base no divisor 220, reduzido o valor da condenação para 50 mil, passando as custas para R$1.000 pela ré. É a minha proposta, presidente. Doutor, vai falar por quem? Estou falando pela recorrente, pela Novelis, pela reclamada, excelência. A empresa, né? Isso. Que tem 2 recursos. Com a palavra, então. Primeiramente, bom dia, presidente do desembargador. Bom dia a todos os membros da bancada. Eu peço vênia para que o voto da nossa nobre votante seja acompanhado em relação às horas extras. Contudo, peço vênia em relação à condenação de equiparação salarial, já que, conforme demonstrado até nos autos, e os PPPs juntados também pela empresa, o reclamante e o paradigma, eles realizavam até atividades diversas, já que pondera-se que o reclamante ele poderia operar máquinas e também aparelhos de içamento, ao contrário do paradigma, que em momento algum poderia praticar esse tipo de atividades. Nesse sentido, mostrando até por prova documental de que não praticavam as mesmas atividades, pede vênia para que seja reformada a sentença de 1º grau. Em relação também ao pedido de adicional de periculosidade por exposição a inflamáveis, pede vênia novamente à empresa, porque seu entendimento, mesmo tendo o laudo pericial constatado a questão do adicional, a empresa entende que, conforme também vários outros julgados já desse egrégio tribunal, o reclamante ele ficava exposto, no máximo, 2 a 3 vezes por semana, e aproximadamente 5 minutos, em relação à questão da exposição a esses inflamáveis, em relação ao abastecimento. Além disso, destaca-se que o reclamante, ele em nenhum momento, ele que ficava diretamente responsável por esse abastecimento, ele somente acompanhava. Diante dessas informações, de que era de uma forma eventual, e também de que o tempo de exposição era ínfimo, era bastante insignificativo em relação à sua jornada de trabalho, pede vênia à recorrente para que seja reformada a sentença nesse sentido. Sem mais. Tá certo. Eu, como revisor, eu divijo da relatora apenas no recurso do reclamante, que eu provia para permitir a acumulação dos adicionais. Então, aí, no caso, a periculosidade seria acrescida da insalubridade. Eu admito a acumulação. Mas a relatora não, e parece que a terceira, nessa composição, eu fico vencido. Questão de tese, eu acompanho a relatora. Relatora. Então, vai prevalecer o voto da relatora. Tá certo. Tá? E eu fico vencido no recurso do reclamante, assim se decide. Senhor presidente, com toda a vênia, é porque eu tenho um outro processo que tem um agendamento. Eu queria até pedir permissão para os nobres colegas, para os senhores, se seria possível, porque eu tenho um voo agendado às 11h30 com fins, seria possível já fazer a sustentação desse voto? Eu acho que não havendo objeção de ninguém, pode ser feito, sim. Ele é até do relator, doutor Paulo Roberto. Mas é físico ou PJE? Esse é PJE, o próximo. Processo de relatoria do desembargador Paulo Roberto. 11.451. Eu estou pelo recorrente, BMG e Banco Cifra, as reclamadas. É o 18 da pauta. Bob pode aparecer. O senhor clica no... 18 é 11.451. Mais breve de novo. Banco Cifra. É isso. Isso mesmo. Mas era isso.
Presidente, posso ler a conclusão? Pode. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos. No mérito, estou provendo parcialmente para determinar que no cálculo das horas extras, inclusive em razão do intervalo intrajornada, adote-se o divisor 180, mantido o valor da condenação por ainda compatível. É o meu voto. Pedindo vênia, só um minuto, é porque teve dois recursos, Excelência, do recorrente, que teve um adesivo, que é nosso, que é da empresa, teve o recurso ordinário, e teve um adesivo ainda por parte do reclamante. Ele está conhecendo de ambos e, no mérito, dando-lhes provimento parcial. Só isso. Conheço de ambos. Tá certo. Ok. Pode ir, Marcelo? Só um minutinho. Já? Com a palavra, então, doutor. Então, novamente, bom dia. Pedindo a licença dos senhores, a recorrente, o Banco Cifra, em específico, onde foi reconhecido o vínculo empregatício, que é até uma condição que hoje em dia está em discussão, em aberto, está uma questão muito controvérsia, o entendimento do nosso cliente, ele pede vênia para que o vínculo e a decisão de primeiro grau seja reformado. Em que sentido? Conforme destaca-se nos próprios autos, o recorrido ele era empregado da RM, promotora de vendas. Nesse sentido, ficou constatado, por meio de provas orais até da própria empresa, que ele realizava somente questões de correspondente bancário, as atividades. Não incidia as relações em relação a bancário, com a questão de liberação de crédito, as questões de cartões, etc. Realmente, ele fazia trabalhos administrativos, na questão realmente de preencher planilhas, preencher as questões dos pedidos de empréstimos e encaminhar para a instituição financeira. Então, assim, sendo sucinto, porque já até foi entregue memoriais para os senhores, vem pedindo vênia para que seja reformada essa sentença em relação ao pedido, ao reconhecimento de vínculo com o Banco Cifra. Presidente, essa discussão já é uma discussão sediça para nós aqui, né? Embora ainda haja discussão a respeito, aquela resolução do Banco Central, mas eu estou mantendo o voto, presidente. Estou mantendo o voto porque aqui a discussão é o que se defende, a recorrente defende é a licitude, né, da terceirização. E no caso concreto aqui, eu entendo que, inclusive em decisões, várias decisões anteriores aqui da própria turma, eu estou mantendo, na forma exposta o voto. Desembargador Marcelo. Da mesma forma, pedimos vendo advogado, confirmando o recebimento memorial, eu acompanho o relator. Eu também. E assim se decide, então, unanimidade. Obrigado, senhores. Bom dia. Obrigado, doutor. Na mesma sala, processo 2 da pauta, número 10022. Inscrito o advogado Diogo Rafael Lisboa Alves. 2 da pauta. Presidente, eu vou à conclusão do voto. O advogado está presente? É só assistir? 2. Pode ler. Presidente, a conclusão do voto vai no seguinte sentido. Cheguei aqui ao final. Estou conhecendo do recurso do reclamante e, quanto ao seu mérito, eu estou provendo parcialmente para a linha A em relação ao pedido de pagamento do adicional noturno na prorrogação de jornada noturna das 5 às 7, item B do rol dos pedidos, declarar prescritos os direitos anteriores a 28 de março de 2006. Em relação ao pedido de pagamento de 7 minutos e 30 segundos extras por hora trabalhada no horário noturno, das 22 às 7, no item C, item C do rol dos pedidos, declarar prescrito também os direitos anteriores a 26 de 6 de 2006, e em relação ao pedido de pagamento das diferenças havidas entre as horas extras pagas e o que deveria ter sido pago, tendo em vista a base de cálculo dos respectivos reflexos, item C e D do rol de pedidos, declarar prescritos também, anteriores a 30 de 9 de 2006. Em relação ao pedido de pagamento das horas extras decorrente de supressão parcial do intervalo intrajornada, item 1 do rol de pedido, declarar também prescritos tais direitos anteriores a 27 de 9 de 2007. Em relação ao pedido de pagamento adicional de periculosidade, item K do rol de pedidos, declarar prescritos os direitos anteriores a 8 de 8 de 2008. E, em relação aos demais pedidos, mantém a prescrição declarada na origem, qual seja 4 de maio de 2010. A linha B, condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrente das substituições das 2 folgas semanais dos servidores a cada 6 dias de trabalho do reclamante durante o período de 4 de maio de 2010.
prescrição, até dezembro de 2012, limites do pedido, com respectivos reflexos, conforme se apurar em liquidação de sentença. Para tanto, deverá a reclamada coligir aos autos contra-cheque dos substituídos Fernando Barcelos, Lauro Barcelos e Leones Bertolino para comprovar o valor dos salários por ele percebidos. Autorizada a dedução dos valores pagos, a mesmo título. A linha C, deferir o reflexo das verbas, vantagem pessoal adicional noturno suprimido, vantagem pessoal acréscimo de jornada e vantagem pessoal adicional de turno suprimido, em repouso semanais remunerados, férias mais 1/3 e retorno de férias, 13º salários e FGTS mais 40%. A linha D, reflexo do adicional noturno, 50%, também sobre férias mais 1/3, retorno de férias, aviso prévio e fundo de garantia mais 40%. Autoriza a dedução dos valores quitados ao mesmo título. A linha E, defere o pagamento de diferença de horas extras em decorrência da inclusão das parcelas vantagem pessoal adicional noturno suprimido, vantagem pessoal acréscimo de jornada e vantagem pessoal adicional de turno suprimido na base de cálculo. Então, o voto é nesse sentido, custa superior reclamada no importe de R$ 400, calculado sobre o valor da condenação, no qual majora para R$ 20.000. Esse é o voto, lembrando que o voto eu estou conhecendo no mérito, negando provimento ao recurso da reclamada. É o meu voto. Tá certo, desembargador Marcelo. Estou acompanhando, presidente. E eu estou acompanhando também, esse decide de unanimidade. Na mesma sala, processo 8 da pauta, número 10.607. Inscritos os advogados Pedro Zatara Eugênio, pelo reclamante, e Letícia Ventura Vieira, pela reclamada. Presidente, esse processo entrou uma petição de acordo, né, inclusive com o sigilo, eu estou tentando quebrar o sigilo aqui, que já foi até procurado no gabinete, mas há uma petição. De acordo, os advogados são presentes, não estão? Foi primeira instância, por isso que o PJL não consegue abrir. Eu não consigo abrir, eu tentei quebrar o sigilo aqui várias vezes, não consegui. Né? Mas, de qualquer forma, presidente, se os advogados estão presentes, e fui procurado, inclusive, no gabinete, e nesses casos, presidente, claro, salvo o melhor juízo aqui dos demais votantes, em havendo a petição de acordo, a minha orientação, claro, para mim mesmo, e claro, e da turma, que deveria ser retornar ao primeiro grau para o juiz apreciar, salvo se a turma quiser apreciar isso. Porque eu não tenho acesso à petição, não sei nem o que é. A questão é a seguinte... Eu não tenho acesso à petição. Eu não tive acesso mas são autos eletrônicos, então não adianta. E como atribuir o sigilo... Eu não consegui quebrar. Tem que abrir aqui, mas... Eu lamentar de não, eu não consegui abrir. Gente, porque entraram com primeira instância e não foi comunicado aqui no tribunal, não. Nenhuma das partes teve essa urbanidade de comunicar aqui a existência do acordo. Qual o problema que a Não sei. Só porque a Uber é Uber. Eu não sei. Não tem nem motivo. Eu tentei por várias vezes quebrar no sistema. O que está acontecendo diuturnamente aqui no tribunal é isso. O processo está tramitando no 2º grau. Se o processo está tramitando no 2º grau, quem despacha é o relator. E os advogados estão entrando com petições as mais diversas, inclusive de acordo, na primeira instância. E não comunica. Não é, o processo não está na primeira instância. O juiz não tem mais jurisdição nesse processo enquanto ele está tramitando aqui. Então, tudo tem que ser dirigido ao relator do processo até o julgamento. O presidente, por uma questão de justiça, eu fui comunicado pelo gabinete que eu fui procurado por advogados no gabinete, sim, eu não sei qual, mas eu nem estava aí. Mas a petição foi dirigida ao juiz de primeiro grau. Sim. Esse processo, como ele já estava em pauta, a rigor, a turma poderia apreciar e homologar o acordo, mas como não está, nós vamos baixar, né, como o relator falou. Eu acho que o correto é isso. O juiz examina o acordo. E o juiz examina o acordo. Exatamente. Ele vai examinar. E da tribuna eles confirmaram o acordo e manda descer. Então consta que há uma petição de acordo e ratificada da tribuna. E a sugestão é no sentido que seja devolvida a primeira instância para que lá se aprecie. Dá-se por resolvida a questão. Perdendo o objeto. Perdendo o objeto e devolvendo ao primeiro grau para apreciação do acordo. Perde o objeto de recurso, que aí não volta mais. E aí não consegue segunda instância. Não, eu estou recebendo petição. Protocola na vara, o juiz despacha, porque lá é protocolo geral, né, na vara de Belo Horizonte.
O juiz despacha 5 dias depois Às vezes e manda até mais. remeter ao tribunal 10 dias depois, chega para mim. Às vezes até mais. Uma petição que tinha que ter vindo direto. Porque lá o volume é grande, né? É. O acordo foi dirigido para a segunda instância, peticionado na base do PJE na segunda instância. Mas está fechado. Eu não consigo Ele abrir. foi dirigido para a primeira instância, está fechado, por isso que a gente não consegue abrir aqui. Porque ainda tem essa regra do sigilo, primeiro que a parte que resolve agora, ela entra com a petição em sigilo, Ela que resolveu dá o o que fica. sigilo. E depois a segunda instância não consegue quebrar o sigilo da primeira, que é um problema do PJE, porque a gente teria autonomia para isso. Exato. Mas da forma como ela foi apresentada, ela foi apresentada O lá juiz embaixo. que sem vai ter comunicar. que Não sei nem o que é. abrir o sigilo lá, Na verdade, porque nós nem temos o acesso. PJE, ele revoga o CPC em diversos aspectos e a gente não faz nada com isso, né? Contra isso. Isso é muito errado. Por exemplo, distribuir ação individual de título executivo de ação coletiva é impossível. Não tem o comando. Não todo tem mundo- a classe, né? Não existe a classe. Seria na justiça comum, acho que é 11, aqui não existe isso. Isso é absurdo. Não forma nada. E ninguém faz nada. E de vez em quando reclamação trabalhista cai no pleno porque eles confundem com aquela reclamação de cumprimento. Constitucional. Vai pro Não, pleno. caiu um... Bom, então é isso. Vai devolver a primeira instância, tá? A própria secretaria tramita? Sim. Tinha que Nem ter o um Fernando gestor Secretaria caiu Você põe como... do PJE. comandou o tribunal pleno. Recebi lá como distribuído para o pleno. Então fica Mandar- para apreciação do mandar segurança acordo. da STI. Tinha que ter um gestor jurídico no PJE junto ao CNJ. É. Não existe o gestor jurídico. É. Existe um gestor de informática, um gestor bancário, sei lá o quê. Isso é um absurdo. Outra Podia coisa, pegar a Sabrina, outra que entende coisa do processo, mandar lá PJE pro CNJ. também. Pra ajudar a gente. Outra coisa do PJE também é que qualquer coisa que escreve ali, em qualquer momento, vem A gente vai competição. arrumar um padrinho para você. Aí você está esperando a publicação do acordo, chega uma petição assim, igual uma vez. O advogado pensou que o PJE era rede social. Aí ele pôs assim para mim, cadê o acordo? O gato comeu. Você não Vem, para eu despachar. Mas, ô, presidente, mas eu acho, presidente, eu acho que, a minha opinião, a minha humilde opinião, eu acho que o PJE está precisando passar por um recall, né? Fazer um recall do PJE, porque ele tá trazendo uma série de problemas. Inclusive, acontece toda a sessão aqui. Inversão Qualquer de coisa que o CABEC, cara escrever ali, inverte o CABEC. até às vezes sem querer, E passa por você. vem competição. Né? E passa por você. Mesmo você lendo, passa por você. O cabeçalho invertido. As partes invertidas de primeiro grau. Não, eu recebi Todo um dia. embargo de declaração por causa do cabeçalho. Né? Eu já falei lá no gabinete, porque o cabeçalho no PJE está vindo errado demais. A gente conserta a maioria, mas sempre passa um. Já sobe errado. Esse passou, o cara entrou com embargo de declaração só por causa do cabeçalho. Falou que no cabeçalho estava reclamado como recorrente e o reclamante como recorrido, quando era o contrário. Eu tive que julgar os embargos de declaração por causa do cabeçalho. Pedro do Marcelo pedindo, cadê o voto vencido? Que era, eu Não acho é que dele era lá, Pedro querendo dessa voto vencido. Cadê o voto vencido? Eu não pedi juntada nem nada. Cadê o acordo? Cadê o voto vencido? Então, o próximo. Rigor, gente. Na mesma sala, número 4 da pauta, processo 10.096. Inscrito o advogado Carlos José Elias Júnior. 4 da pauta. Pode, claro. Se quiserem cópia, eu dou para vocês. Eu tenho quase todo o fora material, o- quer dizer, muita coisa compilado já, né? Fora os que não dão contas, né? Não dão conta, igual o doutor Laí, por exemplo, desabafou aqui. Né? Presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos interpostos e, quanto ao mérito, eu estou, ao da reclamada, provendo, em parte, para afastar a multa por litigância de má-fé. Ao do reclamante, negando provimento, mantido o valor da condenação por ainda compatível. É o meu voto. Doutor advogado de quem? Senhor presidente, pela empresa reclamada, Certo. recorrente, recorrida. Com a palavra. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Senhores desembargadores, senhora procuradora. O que me traz à tribuna esse processo, que inicialmente tem um traço de irregularidade, trata-se de técnico de manutenção de aeronave,
que trabalhou no centro de manutenção aqui de Confins, a empresa Gol Linhas Aéreas. Petição inicial pleiteando horas extras e atacando, como de regra, a validade dos registros de horário, impugnando, então, a idoneidade dos registros, sem tratar de qualquer questão técnica, sem tratar de qualquer formalidade em relação ao sistema adotado pela empresa. E, num determinado momento da prova oral, a senhora juíza Solange, que conduziu o processo, Sua Excelência determinou uma prova pericial. Essa prova pericial, ela foi bastante... A sua determinação foi bastante objetiva, no sentido de apurar efetivamente como é que se dava o registro de ponto. Então, vejo, Vossas Excelências, que o processo tomou um rumo diferente, porque, normalmente, a prova oral vem e dissipa essa dúvida. Olha, o controle de ponto é inidôneo, porque eu sou obrigado a registrar diferentemente, porque eu não posso registrar o meu horário, eventualmente, porque o meu gestor interfere na minha marcação de ponto. Isso se define na prova oral, com os parâmetros lá da súmula 338. Quer dizer, afastado os controles de horário, se inverte o ônus, e aí, a partir da prova oral, se estabelece a jornada. Só que aqui não. A senhora juiz entendeu que havia necessidade de se averiguar que tipo de controle a empresa trazia por uma peculiaridade. Porque essa empresa adota um sistema alternativo ou acessório, e não diria substitutivo, para as exceções àqueles dias em que o ponto eletrônico regulamentar, autorizado pelo Ministério do Trabalho, não funciona, ou eventualmente o empregado não comparece e eventualmente esquece, ou alguma pane. Então, essa empresa adota um sistema alternativo, acessório, para nessas ocasiões, então, se estabelecer uma relação entre o empregado, que é o único que pode lançar pela sua senha a informação sobre aquela correção ou aquela ausência de marcação, para se depois submeter à sua supervisão, para então ser lançada aquela jornada. E nesse processo, no frigir das investigações, o que se estabeleceu é que 90% das marcações desse empregado estavam no registro regular, que no caso aqui é o DIMEP. 10% estavam nesse registro alternativo que se chama RH Online, que é um aplicativo utilizado por várias corporações. E aí, em função da confusão que se estabeleceu em relação a esse RH Online, é que Sua Excelência determinou essa perícia. Você, olha, preciso saber exatamente como que funciona, porque o RH Online realmente não segue aqueles critérios formais, técnicos do REP ou do DIMEP ou de outro sistema que é estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Antiga portaria 1509 e depois a 373. Porque é um sistema que serve para auxiliar tanto o empregado como o empregador. E é verdade que, nesse sistema, não há aqueles registros todos definitivos, não há aquela possibilidade de simplesmente o empregado lançar aquele registro e aquele registro se tornar definitivo, porque passa pelo crivo do gestor. E, em função disso, se entendeu que os registros eram manipulados e manipuláveis. E aí, Vossa Excelência disse o seguinte, no despacho que determinou a perícia. Tendo em vista a controvérsia acerca da sistematização da marcação do ponto na reclamada, assim como a operacionalização do sistema RH Online, que não está tratado na inicial, bem como o nível de acesso do supervisor a este sistema, entendo necessária a realização de prova pericial. Então, vejo, Vossa Excelência, que a questão era, esse RH Online, como funciona? E, a partir daí, se estabeleceu a controvérsia, perito nomeado, as partes se manifestaram. A reclamada, então, entendendo que havia necessidade de esclarecimento em relação aos primeiros quesitos respondidos, suscitou quesitos complementares. E várias respostas vieram de forma vaga ou tangenciando a questão em si. Chegou a dizer o senhor perito que as questões trazidas pela empresa em relação às portarias e às marcações do sistema regular não estavam tratadas na quesitação inicial da empresa. E disse ele que só mencionou as portarias do Ministério do Trabalho por dever de ofício. E haveria questões técnicas, então, que não estavam tratadas na primeira quesitação da empresa. Mas depois dessa petição, houve despacho nos autos, onde, em segundo momento, a meritíssima vara disse o seguinte: intime-se o perito para prestar os esclarecimentos solicitados pela reclamada no prazo de 10 dias. Não me pareceu aqui que caberia ao perito interpretar se a quesitação suplementar, secundária da empresa, seria, então, pertinente.
Entendeu a empresa aqui, por esse despacho, que essa requisitação era pertinente, então, a partir disso, Vossa Excelência, o senhor juiz disse, responda. Só que não veio resposta. E, a partir daí, a sentença vem condenando a empresa por uma série de fatores. Faz-se aí uma combinação entre a prova oral, que, no nosso ponto de vista, restou dividida. Vossa Excelência, a sentenciante, entendeu que, por a empresa ter trazido uma prova emprestada de aeroviários, que não é aquela turma que trabalha diretamente no hangar, mas que usa o mesmo sistema, por se tratar de uma prova que vinha de testemunhas que não exerciam a mesma função, essa prova talvez fosse mais frágil que a prova trazida pelo reclamante, que tratava de, efetivamente, técnicos de manutenção. Esses técnicos de manutenção, Vossa Excelência, já tiveram várias oportunidades, o tribunal julga muitos processos em relação a essa matéria, porque a unidade aqui, o hangar, como se determina, ele tem muitos funcionários, são muitos técnicos de manutenção, a central da empresa é aqui, enfim, aqui funciona toda a manutenção da empresa. Então, são questões cotidianas. Só que esse processo, em função de uma perícia, que, ao final, me pareceu, até do ponto de vista da própria sentença, desconsiderada por ela. Por quê? Porque se disse o seguinte, olha, o acordo coletivo que garantia a substituição do sistema da empresa é posterior à saída do reclamante. Ora, mas até 1º de janeiro de 2012, não se exigia nenhum tipo de recurso técnico como a portaria 1509, porque a portaria 1509 foi prorrogada nos seus efeitos e passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2012. Então, nós temos um período de condenação aqui de 2009, 2010 e 2011, que tem que ser tratada por conta da existência desse registro que a empresa adotou. E há esse confronto entre o sistema regular e esse sistema RH Online. Como eu disse, esse sistema RH Online não foi criado pela empresa, foi adquirido para assessorar, para colaborar e admitir aos empregados que só eles é que podem fazer o lançamento das informações. Nesse sentido, é que se insiste aqui, respeitosamente, na avaliação dessa circunstância, dessa perícia que foi feita, porque se Vossa Excelência disserem, olha, essa perícia para mim é indiferente. O que eu entendo é que a prova oral determinou que os controles de horário, nesse caso, não são válidos. Há processos desse tribunal onde os controles de horário são validados, há processos onde os controles de horário não são validados, assim como em qualquer outra categoria. Essa discussão é eterna, sobre a ingerência do empregador nos controles de horário. O que preocupa a empresa, e por que a empresa insiste tanto no recurso, na nulidade até da própria sentença, para se determinar o perito que responda aos seus quesitos, é que essa prova pericial, como determinada, ao final, ou ela foi bem aproveitada ou não. Me parece, então, que para justificar a ausência de respostas do perito, é que se invoca uma série de questionamentos, inclusive do ponto de vista da defesa, de que não teria tratado propriamente daqueles quesitos daquela discussão. Olha, se foi determinado pelo juiz que uma perícia tem que ser feita para esgotar um exame em relação a um determinado controle de horário ou um determinado sistema, do ponto de vista técnico-legal, tudo a partir daí, então, está aberto. Então, se diz, por exemplo, que a empresa não invocou um acordo coletivo na defesa, mas, olha, a inicial não trata disso. A inicial não atacou o sistema propriamente falando, não atacou a sua legitimidade, não atacou propriamente qualquer ingerência no sistema regular. A inicial simplesmente diz, olha, eu não podia registrar. Por sinal, a inicial requer a apresentação dos controles de horário. Ela chega a requerer. Enfim, é o que se espera desse recurso, em combinação, então, entre essa nulidade por ausência de resposta aos quesitos. Foram duas manifestações da empresa precisas, atacando, de certa maneira, o perito, é verdade, mas num ataque urbano, um ataque respeitoso, do ponto de vista da ausência e da recusa em responder, a partir de justificativas que nos pareceu impróprias. Por quê? Dizer que, se determinada matéria, que é atinente àquela discussão, não está tratada na primeira quesitação, não pode ser respondida em segunda quesitação, nos parece que, em função da ordem do juiz, a perícia tinha que ser ampla. Nesse sentido, em relação também à multa que foi afastada, há uma questão relacionada à jornada de 8 horas, reduzida para 6 horas. Aqui, a empresa foi absolvida de uma penalidade por litigância de má-fé, porque invocou a lei que dizia habitual e permanente. No caso, não se ficou provado que esse empregado trabalhava habitual e permanentemente em céu aberto, porque aqui é aquela discussão, trabalho interno, trabalho externo. O técnico de manutenção tem essa diferenciação. Se ele trabalha externamente, 6 horas. Se ele trabalha internamente, 8 horas. No caso aqui, o contrato era de 8 horas. E aí se estabeleceu que parte do trabalho realmente poderia acontecer na pista. E a lei diz e a lei não fala ou.
Tanto é que fomos absolvidos dessas penalidades de grande má-fé, quando defendemos que são cumulativos esses elementos. Daí porque se espera, senhor presidente, então, respeitosamente, uma análise relativa a essa situação da perícia determinada, que ao final me pareceu que a própria juíza talvez tivesse até entendido que era dispensável. É o que se espera, senhor presidente. Relator quer... Presidente, rapidamente, em respeito ao que foi dito da tribuna, e eu acompanhei atentamente, inclusive acusando o recebimento de memorial por parte da recorrente, que é a Gol Linhas Aéreas. A questão desse processo, presidente, a discussão grande, toda a discussão desse processo se resume em questão de marcação de ponto, de hora extra, né? Inclusive, o advogado cita, e até com certa ênfase, a questão dessa portaria de 2012, com validade de 2012, né? Mas eu quero responder da seguinte maneira, presidente. O voto é muito grande e abrange tudo que foi dito da sustentação, inclusive quanto o eventual cerceamento de defesa. Eu só destaco, presidente, o seguinte, que apesar, quanto à questão do suposto cerceamento de defesa, eu digo que apesar da longa argumentação da recorrente, não se vê nela uma única palavra contra os fundamentos da decisão, que ficou incólume. Ela não nega o caráter inovador de sua manifestação, e tampouco de que sua insurgência fundou-se em acordo coletivo e outros elementos não invocados oportunamente por ocasião da apresentação da contestação. O que os esclarecimentos periciais também destacam quando reiteradamente observam a falta de vínculo com o quesito prévio, e eu cito aqui o ID. Então, eu estou rejeitando a preliminar de suposto cerceamento de defesa. E quanto ao mérito propriamente dito, presidente, eu faço aqui uma pequena digressão, rapidamente, que o conjunto probatório revela a prestação de serviço do autor que envolvia a manutenção de aeronaves da reclamada executada habitualmente, tanto em ambiente interno quanto no pátio externo, onde eram realizados os abastecimentos das aeronaves, tendo sido comprovado que o trabalho era executado habitualmente na área externa. Sendo assim, o trabalho prestado para além da sexta hora diária deve ser remunerado como hora extra, então, correta a sentença nesse ponto. E ainda, presidente, para finalizar, e aí eu volto ao início da minha fala, que o grande problema aí está na discussão de jornada. E a recorrente bate pela regularidade desse controle alternativo de ponto. E aí, de forma bem objetiva, que examinando-se detidamente a contestação da reclamada, de fato, nela não se vê qualquer referência, estou repetindo o que foi falado na preliminar, a acordo coletivo de trabalho a autorizar a utilização do sistema alternativo de controle de jornada. Não bastasse isso, ao apresentar seus quesitos para o perito, porque a questão acabou sendo resolvida não só pela prova oral, mas também pela prova técnica, que foi a perícia. Que não bastasse isso, ao apresentar seus quesitos para o perito, novamente não fez qualquer referência à existência de negociação coletiva, autorizar a utilização do sistema alternativo de controle de jornada. Logo, como já apontado acima no exame da preliminar de cerceamento de defesa, a insistência da ré no argumento constitui evidente inovação recursal defesa em lei. Não é necessária longa digressão para se chegar a uma conclusão no presente debate sobre a fidelidade, que aí está o ponto dos controles de jornada. Basta examinar a resposta do perito ao quesito 5º, apresentado pela reclamada, no qual ele informa sobre a possibilidade de alteração / eliminação dos dados registrados. E eu cito aqui a ID. E o perito diz, sim, com certeza, para as marcações não aprovadas pelo gestor, nas marcações do relógio, foram encontradas informações de exclusão de batidas no ponto, né? Ademais, como pontuado pelo juiz sentenciante, o laudo pericial não foi a única prova considerada para o desastre da questão, mas todo o conjunto probatório foi observado. Então, presidente, pedindo todas as vezes ao ilustre advogado, cumprimentando pela sustentação oral, eu estou mantendo o voto não só pela prova que foi produzida em primeiro grau, e aqui aplica-se, evidentemente, presidente, o princípio da primazia da realidade, né? Então, eu estou mantendo o voto respeitosamente. Desembargador Marcelo. Primeiro, eu também recebi o memorial da empresa, muito bem elaborada, a sustentação feita da tribuna corresponde à qualidade do memorial, apenas, e até em homenagem ao que foi dito
pelo nobre advogado, eu voltei aqui a sentença. Ela é muito rica nos detalhes em relação à utilização do laudo pericial e às suas conclusões quanto à não fidedignidade ou à possibilidade de alguma fraude. Eu peço vênia ao nobre advogado, eu estou acompanhando o relator. Essa questão da perícia, há uma certa confusão, em geral, nas tramitações de processos lá no primeiro grau, porque, na verdade, a Lei 5884/73, que é específica do processo de trabalho, ela não prevê quisitação suplementar, né? E, na verdade, o pedido de esclarecimento, que é pós-apresentação do laudo, ele tem que ter pertinência com os quesitos formulados. Então, há realmente essa, né, e o relator até destaca, essa incongruência, porque tentou-se explorar novas questões que não estavam exploradas, não. Mas, de qualquer forma, a juíza deu por suficiente, e o relator dá por suficiente o laudo tal qual foi concluído. Então, aí, isso dissipa a possibilidade de cerceamento, né, de nulidade, e dissipa também a questão da prova, que, como o relator conclui, e a juíza também, pelo conjunto probatório, não apenas a perícia, chega-se à conclusão de que havia, ela não afirmou que havia, mas a possibilidade de manipulação nesse sistema alternativo. Então, aí, na verdade, doutor, só se for questão de fato. Absolutamente de fato, não quero estabelecer debate com o relator, nem com Vossa Excelência. É que há um período de prescrição estabelecido que é de 2009 até 2013. Toda a discussão está, esse sistema da empresa, pelo laudo, ele está de acordo com as portarias do Ministério do Trabalho? Sim ou não? Porque, para se dizer que está respeito mas não ou não... foi isso que a juíza mandou ele investigar. E aí a questão da inovação um acordo coletivo é posterior a 2013, ok, mas até entre 2009, 2010 e 2011, não havia falar em portaria. Então, aquilo que foi aplicado de acordo com as portarias para 2009, 2010 e 2011... Então, para evitar, eventualmente, alguma Mas o que a juíza queria saber, independentemente de portaria, independentemente de norma coletiva, a juíza queria saber se havia possibilidade de manipulação. E o perito detectou que sim. Então, essa aí foi a fundamentação dela e do relator. Então, eu estou acompanhando também, e assim se decide a unanimidade. Na mesma sala, 11 da pauta, processo 10.673. Inscrita advogada Ana Carolina de Souza Dias. 11 da pauta. Negócio de alternativa. Doutora, todos recorrem, né? Relator, então, pode... Presidente, eu vou... ler a conclusão. A conclusão do voto. E a conclusão vai no seguinte sentido. Eu estou conhecendo de ambos os recursos, exceto ao da reclamada, no que se refere ao cálculo dos honorários advocatícios por ausência de interesse recursal. Quanto ao mérito, provendo o recurso da própria reclamada para excluir da condenação a implementação de promoções por merecimento no período de 2001 a 2008 e as diferenças salariais correspondentes, e provendo ao recurso da reclamante para declarar a natureza salarial do auxílio alimentação e acrescer a condenação, o pagamento de seus reflexos por todo o período imprescrito, em férias mais 1/3, 10º salário, adicional por tempo de serviço, licenças-prêmio, APIP, horas extras, FGTS e verbas rescisórias, inclusive indenização de incentivo para desligamento. A linha B, declarar a nulidade da alteração contratual efetivada pela RE quando da aposentadoria da autora, em 20 de abril de 2015, referente à supressão do benefício de auxílio alimentação, condenando a Caixa ao pagamento dos valores vencidos do indicado benefício até o efetivo restabelecimento conforme se apura em liquidação, respeitada a prescrição parcial fixada, devendo ainda a RE restabelecer o fornecimento do auxílio alimentação nas mesmas condições e valores nos quais o benefício é concedido,
aos empregados da ativa, inclusive quanto ao auxílio alimentação em dobro, no mês de dezembro, com juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento, mantido o valor da condenação. É o meu voto, presidente. Esse processo, inclusive, foi reexaminado, porque há uma divergência do desembargador Marcelo. Doutora, pede a palavra por quem? Pela reclamante, excelência. Reclamante? Sim. Pode manifestar se necessário. Parece que tem um provimento, né? Não sei se é satisfatório. Excelência, sim. É satisfatório. É? Quer Sim. aguardar, então? Sim. Pois não, o desembargador Marcelo tem uma pequena divergência, né? Eu acho que nós até falamos isso aqui na semana passada. É na ponta 394 aí. Que isso, isso aí você fica vencido mesmo. A outra questão é quanto à pretensão, e isso aí, né, questão de ser... É a quanto à pretensão de que, primeiro, aqui não há, no polo passivo, entidade de previdência privada. É quanto à pretensão de que sejam, sob as parcelas de natureza salarial deferidas, determinada a contribuição para a entidade de previdência privada. Eu acho que, na hipótese, aqui é a minha divergência, não aplica aquela questão da 586.453, se não me engano, recurso extraordinário, que trata exatamente da ofensa ao artigo 202A. Por quê? Porque quando ela for discutir eventual pretensão contra a Previdência, hoje em dia o que tem todas as decisões do TST é a questão do fundo de reserva, do fundo que tem que ser feito. Então, essa pretensão, ela tem que ser feita, na ação trabalhista mesmo, de que seja recolhido. Porque depois, se vai ter a complementação, ela vai ter que discutir na Justiça Comum. Mas sobre aquela parcela de natureza salarial que foi deferida na ação trabalhista, eu entendo que ela tem o direito de exigir que seja feita a contribuição dela e que o empregador também tem. E o foro é esse, porque aí é um conflito de empregado e empregador referente a uma contribuição. Depois, quando se eventualmente aquela contribuição não for levada em consideração pela entidade de previdência privada para apurar a complementação de aposentadoria desse empregado, ela vai discutir na Justiça Comum, em observância ao que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Mas a contribuição para a previdência privada não tem litígio com a previdência privada. O litígio é contra o empregador. Deu uma natureza salarial em determinada parcela, essa natureza salarial, de acordo com o regimento da entidade privada, ela vai gerar complementação de aposentadoria. Então, faz o recolhimento. Depois eu vou discutir com a entidade de previdência privada, mas essa, inclusive, assim, sem querer ser predito, tem sido esse o sentido das decisões do Supremo, no Tribunal Superior do Trabalho, de reconhecer a competência para a contribuição e não para um litígio contra a entidade de previdência privada. É só isso aí que eu já antes pouco de ter ido para... Eu nem divergi dele, não, mas... Não, presidente, eu até reexaminei isso, essa questão. Eu estou mantendo, estou mantendo. Tá, mas você está mantendo a competência. A incompetência. Não, claro. Hein? Não. Ele afastou a incompetência. Afastou a incompetência. Não, a discussão assim não é de competência, não. A discussão aqui da divergência é outra, né? Aqui, ó. Lá em cima, está lá em cima. Então aí foi equívoco meu, peço desculpa. Retira essa parte aí. Não, mas foi bom você ter falado, porque eu realmente eu ficaria vencido nessa parte. Embora eu não tenha levantado aqui, porque eu sei que nessa composição eu perco. Nós já discutimos isso aqui muito. Parece que quando eu sou relator, a desembargadora Cristiana me acompanha, né, desembargador? Em qual matéria? Desculpa, eu estou olhando. E aqui não é diferente. Complementação de aposentadoria. Aqui é complementação, mas olha só, esse caso é diferente. O auxílio alimentação é pago pela Caixa, então também não aplica aquela hipótese, não. Por isso tem razão. Aí eu retiro a divergência nesse aspecto, fica vencido quanto ao 394 e quanto à promoção por merecimento. Isso. Aí é só ressalva. Então, vai prevalecer o voto do relator, tá? Tá ótimo, excelência. Nos demais pontos, a unanimidade, e nesses que o desembargador Marcelo ficou vencido, porque ele não aplica a OJ 394 e a questão da promoção. Aí ele fica vencido. Ok, obrigada, bom dia. Na mesma sala, o auxílio alimentação é a Caixa que tem que pagar. Às vezes o pessoal aplica e isso vira lá. Sabrina, você quer? Querem? Querem? Vou mandar para o gabinete de vocês. Manda por e-mail, você tem? Manda e-mail para a gente. Tem sistema, tem tudo sobre essa. Qual que é? Comparada. É igual sai o CNPC, bota um, bota outro. Da Camila. Especialista lá da Espanha. Na mesma sala, o 23 da pauta
Há uma inscrição para sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora, pela advogada Paula Carrara da Silva, e uma inscrição presencial pela advogada Josiane Lacerda. 23 da pauta. Quanto? 23 da pauta. 3. Na mesma sala, né? Na mesma sala. 23. Então, nós temos... Fora e tem aqui. Tá. Pelas reclamadas. Lá é a doutora... Doutora Paula. Paula. Doutora, fala por quem? Eu falo pela recorrida, Stephanie. A empresa, né? Isso. E a doutora Paula Juiz de Fora pela reclamante, não é isso? Pela recorrida MRS. Então as duas são pelas recorridas, né? Aham. Isso. Um por uma, outra por outra. Doutora Paula, está nos ouvindo bem? Sim, excelência, perfeitamente. Tá. O relator, então, vai ler a conclusão e aí as sustentações orais serão feitas. Presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto por Camila de Souza Melo, ante a sua tempestividade, regularidade, e no mérito estou negando provimento. É o meu voto. O relator conhece e nega provimento. As procuradoras preferem aguardar ou falar? Aguardar, por favor. Eu prefiro aguardar, excelência. Tá. Então, o desembargador Marcelo pertence ao segundo votante. Eu acompanho o relator. Eu também estou acompanhando o relator. Então, assim se decide a unanimidade. Perfeitamente. E muito prazer. Eu agradeço, bom dia. Tê-las na sessão. Uma à distância, outra presencial. Obrigada, prazer. Mas todas duas saudosas. Tudo bem? Advogadas. Obrigada. Na mesma sala, o 5 da pauta, processo 10.126. Inscrito advogado Gustavo Carvalho de Gouveia. 5 da pauta. O doutor Paulo hoje está... E larga. Voto da Paula. Na sessão passada foi Vossa Excelência. Eu queria não... Presidente, eu estou conhecendo... Pela ordem, eu tenho uma questão... tem um incidente de uniformização da sentença, de um acórdão com relação a duas preliminares arguídas no recurso do banco. Eu até estou com cópia dele os outros pretendendo o quê? O sobrestamento? O sobrestamento desse processo, que é justamente com relação ao rol de substituídos e a limitação com relação à matéria por ser direitos homogêneos. Já aconteceu, os outros casos estão sendo a primeira turma já, inclusive, ela já suspendeu e acatou. O processo eu tenho aqui é o 00252 de 2014, 0450300, dígito 7. No Jota, que tem nome de palestra. O relator... Não tem conhecimento, presidente. Não tem. Hein? Não sei. O Jota, aquele tema foi citado pelo doutor Tibal. Substituição processual, limitação. Ele foi suscitado em cima daqueles processos do Sindifé, que substitui um ou dois empregados em ações... para pedir hora extra. A forma como foi colocada, data máxima velha, ela dá uma extensão que eu acho que a gente tem que procurar, porque da forma como foi limitação, e já com várias decisões do Supremo Tribunal falando sobre a ampla substituição processual, a questão dos direitos homogêneos e heterogêneos, eu acho que essa hipótese aqui, com todo respeito à pretensão da empresa, ela, me parece que não, doutor Paulo. Ela não enquadra dentro daquela hipótese em que foi suscitado o IUJ, exatamente da limitação, que pegava aquele que está representando todos os integrantes da categoria, a pretensão tem origem comum, ainda que na execução haja a diferenciação, eu particularmente entendo que não seria o caso de sobrestamento. Mas até por lealdade também, o desembargador... É porque eu tive um caso semelhante com esse aqui, que eu determinei o prosseguimento do processo. O vice-presidente, doutor Ricardo Morhalen, tende a suspender todos os processos com substituição processual, caso cheguem lá através do recurso de revista. Então, a gente está nisso aí, torcendo para que esse IUJ seja julgado logo. Eu, particularmente, acho que não entra na hipótese, mas é uma matéria que já trouxe a primeira turma. E qual que seria o outro ponto, doutor? Excelência, primeiramente, desculpa, bom dia a todos os presentes, nobres colegas.
estão na tribuna. Origem de decorrência Ele ainda tem a controvérsia. A parte final aqui do despacho que suspendeu para a ciência das partes no processo 252, ele ainda fala da questão que há controvérsia quando os limites da substituição pelo sindicato processual na defesa de direitos ditos individuais, homogêneos, mas aí legalmente violados. É o mesmo assunto. Por ângulos diferentes. E seja quanto ao número de substituídos, seja quanto aos contornos da mesma homogeneidade. Então, assim, eu tenho a preliminar de mérito, eu não coloquei ela de forma, não no mesmo tópico, mas em separado, e abordo os dois assuntos que está abordando nessa questão do incidente de uniformização da jurisprudência. Presidente, foi arguído isso no recurso, porque no recurso não consta para mim. Não, isso foi posterior. Estou arguindo agora porque essa decisão foi posterior à interposição do recurso. Essa decisão foi em maio. Presidente, o meu posicionamento é eu proferir o voto e, se for o caso, se quer que voltar, volta. Né? Uma questão prejudicial aí, que está se discutindo hoje, se é cabível o IUJ ou não. Porque a lei foi... mas ela vai daqui a 40 dias, isso aí vai dar 4 meses. Não, a questão disso, não. A lei que instituiu o IUJ, o CPC, nessa parte, já foi revogado. Então... eu não tenho muita dúvida que ainda existe o IUJ, não. Mas, independente disso, ela precisa trazer. Porque se daqui, quando vier quando a alteração passar a vigorar, já não tiver o IUJ... Mas o fato é o seguinte, existe um UJ, a redação, o título dela é extremamente amplo, dá mais uma para palestra. Nós estamos aplicando aí o UJ. Então, mas nós estamos aplicando no vácuo legislativo, porque o próprio CPC não... Mas o UJ veio antes do CPC. Essa tese... Veio antes do CPC. Essa foi baseado no CPC, ué. Desembargadora Cristiana, essa tese perdeu no pleno. João Bosco levantou. Não, tudo bem. Não estou falando de quem levantou, não. Agora, o IUJ, eu não estou questionando, eu estou questionando a parte jurídica do IUJ. E o incidente de demanda repetitiva que o PEP está tentando trazer para cá, também não é cabível em sede de TRT. Mas o IUJ ele veio com a Lei 13015, que não tem nada a ver com o CPC. Que ele está em andamento. Bom, doutor, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, o relator já manifestou e o desembargador Marcelo também já manifestou nesse sentido, eu acho que não abrange, não. Aqui está discutindo reajuste salarial de convenção coletiva. Aqui a substituição é inegável. A Constituição permite, a lei permite. Lá é o seguinte, a discussão lá é porque tem sindicato que entra com a ação coletiva, vamos supor, substituindo um ou dois. Substituindo 4, 5, para pedir hora extra para ele, equiparação salarial para ele. São direitos individuais típicos. Então, essa que é a discussão lá. Aqui não, aqui é reajuste de categoria da convenção coletiva. Reajuste, diferença salarial. Aqui, no caso, até tem a questão da prescrição total, que a gente está alegando, que Vossa Excelência está expondo a questão do objeto dessa demanda. O recorrente entende que, independentemente ou não, é uma ação de cumprimento e o prazo prescricional já teria sido... Mas aí é o mérito. Aí então, sai vamos superar essa questão de ordem levantada pelo nosso advogado. Vamos superar o sobrestamento. Sim, positivo. Faz a sustentação oral e depois, para frente, resolve. Presidente... Vou entender que não se enquadra na hipótese do IUJ, referência, substituição, limitação. Presidente. E aí vamos para frente. Não, o doutor vai fazer a sustentação? Eu gostaria de escutar o... Não. Aí é sustentação então, eu vou sustentar. Então, eu vou fazer essa sustentação com relação à prescrição total. O recorrente entende que a matéria que está sendo discutida nos autos trata-se de uma ação de cumprimento. Então, tendo em vista que a questão da convenção do reajuste da convenção coletiva do BEND foi entre 1996 e 97, passado mais do superior de 20 anos, há, portanto, a questão da prescrição de 2 anos. Eu gostaria que fosse objeto de apreciação em deferimento para essa doutor turma. É só esse ponto mais mesmo, e pedindo o provimento do recurso para afastar a condenação imposta. Com a palavra o relator. Presidente, quanto à prescrição, eu aqui estou negando provimento, né, a
liminar que está sendo arguída e de forma fundamentada, né? Inclusive dizendo que a súmula 294 não foi ignorada pelo juiz de origem, né? Foi dada interpretação distinta que se pretende da tribuna. E o que eu queria dizer, presidente, mantendo o voto aqui, pegando, né, uma complementação do que já foi dito pelo desembargador, que certamente virá, a discussão da IUJ, quanto à substituição processual, e me fez lembrar que logo a partir da Constituição de 1988, essa discussão era ferrenha. E eu lembro que eu tive várias sentenças, que foram reformadas, e eu defendi e continuo defendendo absolutamente, não só porque o Supremo já decidiu isso de forma reiterada, o inciso 3º da Constituição não deixa dúvida para nada. Eu sempre defendi que o sindicato pode, eu diria assim, pode tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Então, quando vier, vai ser o meu posicionamento, inclusive. Eu não restringirei de forma nenhuma, porque eu acho que vai ser um retrocesso. Pensou que será retrocesso. Mas isso é lá no julgamento, né? Só estou colocando um ponto de vista pessoal, mais nada. Mas eu estou mantendo o voto. Desembargador Marcelo. Eu integralmente de acordo. A questão da prescrição total, o Tribunal Superior do Trabalho tem afastado reiteradamente a questão da sua aplicação, da 294, na questão da prescrição total, em razão de decorrente de não observância de instrumento normativo. E se fosse para ser aplicada alguma pressão, seria quinquenal e não a bienal, que essa exclusivamente após a extinção do contrato de trabalho. E quanto à substituição processual, faço coro com o doutor Paulo Roberto. E o Supremo já decidiu isso. Por isso que essa matéria, que já tem reiteradamente, e não é a execução que determina se a ação se o direito é homogêneo ou não, é a fonte do direito, a outra é na execução, cada um vai ter uma diferença. Por isso que até hora. E eu ainda vou além, apesar até. O Código de Defesa do Consumidor ele é posterior à Constituição de 88. Então, a definição de direito individual típico para excluir, até essa eu acho que o sindicato tem, porque quando a Constituição foi feita, era de defesa de direito individual e coletivo. Se tiver um individual e o sindicato entender pertinente a substituição, pode também, o que não é o caso aqui, esse aqui está amparo, trata de ação de cumprimento de normas coletivas, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu acrescento mais, hein, presidente, eu acrescento que, e no momento, esse momento histórico que se vive o país diante da reforma, agora que realmente vai precisar mesmo o sindicato dizer aqui vem, aqui veio e aqui vem. Eu acho que agora que vai ser importante a participação do sindicato mesmo, né? Nas relações de trabalho. Na verdade, antes da Constituição, já era autorizada a substituição processual nas ações de cumprimento. A discussão que havia era se a ação de cumprimento era só de sentença normativa ou se ela era também de acordos e convenções coletivos. Porque havia uma súmula do TST que falava que era só de sentença normativa, restringir. E isso depois foi superado. Teve uma lei aí, anterior à Constituição, que falou que podia pedir o cumprimento de acordos coletivos e convenções coletivas. E a questão da prescrição aqui, também eu vejo isso. Se houvesse prescrição, era quinquenal. Esta quinquenal, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas só as parcelas. Então, se o reajuste que não foi pago da convenção coletiva, se ele é de 1980, não interessa. Eu vou recompor os salários e ele vai ter as diferenças dos últimos 5 anos. Mas o reajuste em si, eu volto. Se eu quiser retroagir a 20 anos, eu retroajo a 20 anos, para fazer a recomposição, e as parcelas que ele vai receber são as dos últimos 5 anos, que são as exigíveis. Então, ele não apaga, a prescrição não apaga o reajuste não concedido lá atrás, não, porque ele era decorrente de norma coletiva. A norma coletiva é semelhante à lei. E só fazendo lembrar, né, presidente? E só fazendo lembrar essa discussão, que é uma discussão já antiga, né? O problema da legitimação extraordinária estava exatamente nos termos que hoje é repetido pelo CPC, nos termos da lei, né? E o Supremo veio acabar com isso, acabou com isso. Os termos da lei, a lei é a Constituição. Mas isso foi depois, quando a Constituição veio. Sim, eu estou falando que mesmo antes, para a ação de cumprimento já era permitido. Só um adendo. Então, doutor, a discussão que a gente levantou em questão
foi com relação às duas prescrições, é claro, da súmula 294 Doutor, e também da súmula 349. Nós já votamos, Tá. Sim, não tem sim. mais tentação, não. Assim se decide a unanimidade. Conforme o voto do relator. Processo de relatoria do desembargador Fernando Rios. PJE? PJE. Hum. Hum. 27 da pauta, processo 10936. Inscrita advogada Ana Carolina de Souza Dias. 27 da pauta. Sim? Complicado. Doutora, pelo Arnaldo ou Caixa? O Arnaldo, excelência. Reclamante, né? Tá bom. Isso. Minha conclusão é o seguinte: conheço dos recursos no mérito, nego provimento ao do reclamante e dou provimento parcial ao da reclamada para afastar a condenação dos reflexos das horas extras no PLR. Mantenho o valor da condenação. Excelência, o Pode voto falar. me atende. Gostaria só de saber se existe alguma divergência. Não, eu acompanho o relator. E o desembargador Paulo também já tinha votado previamente, porque é PJE, está acompanhando, então assim se decide a unanimidade. Então tá ótimo, excelência. Bom dia a todas. Bom dia. Na mesma sala, o 35 da pauta, processo número 11508. Inscrito o advogado João Luiz de Amoedo Avelar. 35 da pauta. Ah, é? Trabalhado, ele também. Doutor João, Também deixou com a reforma trabalhista. pelo reclamante, recorrente? Sim, excelência. Eu conheço do recurso no mérito. Dou-lhe provimento parcial para crescer a condenação seguintes parcelas. Adicional de periculosidade, de 30% sobre o salário do reclamante por todo o período imprescrito, com reflexo em 10 terceiros, férias mais um terço, horas extras pagas e FGTS, autorizada a dedução dos valores quitados a idêntico título. Mais 2 horas e 30 minutos extras por dia, de segunda a sexta-feira, com reflexos também aqui mencionado em RSRs, aviso prévio, 10 terceiro, férias mais um terço e FGTS mais 40% a partir de 1/4/2014. E 1 hora extra por dia, decorrendo da concessão parcial do intervalo interjornada, com reflexos também já mencionados, RSR e os demais. Especifica aqui as parcelas para fins previdenciários e mantém o valor da condenação, por compatível. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, senhora procuradora, seu secretário. Nós estamos aqui reiterando as razões recursais, obviamente esperando que seja acompanhada a proposta de voto do nobre desembargador relator, mas pedindo vênia para que seja também elastecida essa condenação, especificamente em relação a 2 tópicos, os quais pretendemos realçar aqui dessa tribuna. O primeiro deles diz respeito à restituição que foi determinada na origem em relação ao adicional de periculosidade. Vossa Excelência, em seu voto, concede também um adicional de periculosidade, e aí é que nós fazemos um esclarecimento. Esse adicional de periculosidade era pago espontaneamente pela empresa a partir de abril de 2014. E, na sentença de 1º grau, foi deferido a esse reclamante também o adicional de insalubridade. O que entendeu a sentença? Ora, não pode ser cumulado o adicional de insalubridade e periculosidade, então determinou essa sentença que se fosse restituído a essa empresa, a Prevent, o valor correspondente ao adicional de periculosidade. Há recurso específico em relação a esse tópico, senhor relator. Nós entendemos com toda a vênia que não há que se falar em restituição
de valor pago espontaneamente pela empresa a título de adicional de periculosidade é um duplo fundamento. Primeiro, porque esse reconhecimento foi espontâneo. Quer dizer, a empresa entendeu que era, sim, o caso de se pagar o adicional de periculosidade. E, segundo, que não há que se falar em compensação data vênia, porque se foi pago o adicional de periculosidade e se a sentença deferiu o adicional de insalubridade, não se pode compensar data vênia parcelas de natureza jurídica distintas. Porque, nesse caso aqui, a restituição seria caso de compensação. Então, assim, com todo respeito, nós entendemos que, nesse caso, inclusive porque não há recurso específico da empresa, nós entendemos que seja provido esse recurso para que não conste da parte expositiva conclusiva desse acórdão essa restituição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com esse adicional de sobreaviso. Foi pleiteado o adicional de sobreaviso. A sentença entendeu, no nosso modesto entendimento, equivocadamente, que não seria o caso dessas horas extras decorrentes do sobreaviso. Acontece que, com todo respeito, nós entendemos que a prova é muito clara, senhor presidente. Há uma confissão expressa do preposto. Diz que ele tinha, abro aspas, um celular corporativo para uso no trabalho, que era chamado eventualmente para comparecer fora do horário de trabalho. Vem uma primeira testemunha, o Celso Henrique, fala que ele era chamado fora do horário de expediente cerca de 3 a 4 dias na semana, à noite ou de madrugada, quando a máquina dava defeito. Vem a segunda testemunha, o senhor Fábio Pereira Bertolatti. Já aconteceu desse depoente ser chamado fora de expediente normal, não batido em ponto nessas ocasiões, que também isso acontecia com o autor. Em resumo, a prova está muito clara. E o que aconteceu? A sentença diz o seguinte, abro aspas, ainda que as testemunhas tenham afirmado que o empregado não podia sair da cidade, a primeira testemunha prestou informação contraditória, dizendo que o autor foi visitar seu pai em Bom Repouso num final de semana. Quer dizer, em um final de semana, houve uma testemunha que falou que o autor foi visitar o pai, e aí, por causa dessa afirmação, apesar de toda essa prova, no nosso modesto entendimento, muito robusta, depois confissão do preposto, depoimento das duas testemunhas, o reclamante tendo que estar com esse celular ligado, comparecendo à empresa 3, 4 vezes no final de semana, nós entendemos, com todo respeito, que deve ser prestigiada a inicial e deferido também esse sobreaviso. Muito obrigado. Bom, essa questão da periculosidade, acho que houve aí um erro de interpretação, porque eu estou provendo para deferir o adicional de periculosidade por todo o período imprescrito, sem compensação. Compensação é idêntico título. Algum pagamento é idêntico título. Ou seja, eu permito a acumulação. Perfeito. Inclusive, na fundamentação do meu voto, isso está claro. Né? Eu permito a acumulação. Então, eu não estou dando provimento aí em prejuízo ao reclamante, não. Eu estou dando provimento para que o juiz permitiu que compensasse um com o outro. Isso. E eu estou falando, não, são devidos os dois. Perfeito. Né? Então, eu estou dando a periculosidade integralmente. Essa parte sobre aviso, eu fiquei aqui um pouco balançado. Não sei como os demais vão entender. Eu entendi, até pela prova, que não havia Ele realmente utilizava instrumentos, né, telemáticos, podia ser chamado, mas não havia aquele regime de sobreaviso integral, ou seja, não havia um plantão, uma coisa assim, para ser chamado fora do horário e que tolhesse ele quanto aos seus deslocamentos, quer dizer, dentro daqueles requisitos que o TST coloca para aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º, que é dos ferroviários. Mas eu submeto aos demais pares, se entender, porque realmente a prova testemunhal demonstra que, às vezes, ele era chamado e tal, mas
o que eu entendi é que não havia uma regularidade disso. Não havia um plantão, uma determinação de que ele não pudesse se deslocar, essas coisas todas. Então, por isso que eu entendi que não se configurou, mantendo a sentença no aspecto, porque ela também entendeu. Não sei, a gente, às vezes, como relator, fica um pouco sugestionado pela própria sentença. Não sei como os demais votos. Desembargador Cristiano. Eu poderia auxiliar numa questão de fato? Questão de fato, pode. Né? É só para salientar, nesses dois depoimentos, os trechos para mostrar essa dúvida de Vossa Excelência. Aclarar, tentar. A primeira testemunha, o Crésio, fala o seguinte, abro aspas, no meio do depoimento dela. O autor não podia se ausentar da cidade nos finais de semana. Esse é o primeiro testemunho. E a segunda testemunha, Fábio, também fala, abro aspas, no meio do depoimento. O depoente não podia sair da cidade, tinha que ficar de sobreaviso. Em resumo, todos eles falavam que não podia se ausentar, que tinham que ficar lá. Essa é a prova oral. Tá bom. Eu até menciono aqui a prova. Desembargador Cristiano. Eu vou pedir vênia à sustentação e vou ficar vencida quanto à questão do adicional. A acumulação, vou manter a sentença de primeiro grau. E quanto à questão de sobreaviso, parece que em abril, ele foi promovido a supervisor e passou a ocupar uma função maior. E não demandava sempre a presença dele na questão de sobreaviso. Era raro que fosse necessária a presença dele. Havia outro abaixo dele, que era o cargo antigo, que ele não era tão necessário assim para aparecer na planta da empresa lá e resolver as questões. Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência nessa questão de sobreaviso. Desembargador Paulo. Presidente, seguinte, eu, inclusive, revi esse voto ontem, né? O posicionamento que nós temos aqui na turma não basicamente, cabe acumulação, não é isso. O TST tem decidido o contrário. O que nós entendemos aqui é o seguinte, será cabível acumulação se nós estivermos tratando de fatos geradores diversos. Aí, por isso que eu estou acompanhando a Vossa Excelência. Né? Porque, se não fosse aqui, nós temos energia e combustível, coisas diferentes. Né? Então, eu estou acompanhando esse dia. E quanto à questão do sobreaviso, como já foi dito por Vossa Excelência, essa dúvida que Vossa Excelência, né, diz que o relator tem, é verdade. Mas aqui, a questão é que eu acho que aqui nós temos que prestigiar. Primeiro, a prova ela não é uma prova robusta, é uma prova em que estava, não estava, o celular, né? Então, não basta só o celular. Precisa haver uma prova robusta de que realmente ele estava à disposição da empresa. E, nesse caso aqui, eu prefiro prestigiar, como Vossa Excelência, o princípio da imediação ou da imediatidade do juiz de primeiro grau, que estava olhando para as testemunhas. O juiz julga com base nisso. Então, estou acompanhando a Vossa Excelência, pedindo vênia à eminente revisora quanto à questão da acumulação. Tá, então, prevalece o voto do relator, vencida parcialmente a desembargadora Cristiana, no que toca ao adicional de periculosidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Na mesma sala, indo 2 da pauta, processo 10.036. Inscrito o advogado Peter Eduardo Rocha Rezende. 2 da pauta. Por quem, doutor? Bom dia. Pela recorrida, né? Pelas reclamadas. Ah, tá. Eu conheço do recurso, no nego-lhe provimento. Poderia ouvir voto divergente, Excelência? Sim. Desembargadora Cristiana. Acompanho o relator. Desembargador Paulo. Eu já votei, presidente. Assim se decide, a unanimidade. Obrigado, Excelência. Processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Eu abri essa... pior que eu fechei aqui. Peraí. Você superpor minimização, ele trava. Tem que ficar só com o quadro lá, que aí é mais fácil. Clica no seu... Depois na seção, né? De sessões, que é mais fácil. Peraí. Pronto. Qual o processo, Gilberto? O 6? Processo número 6 da pauta, número 10.181. Inscrita advogada Gabriela Trajano Granha. 6 da pauta.
Não. 6 da pauta. John Hobbs. Acompanhantes do recurso ordinário. Thank you. Rejeita a preficial de intempestividade das contrarrazões, frisando que o despacho por meio da qual foi concedida vista ao recurso ordinário já se encontrava lançado no sistema desde o dia 12/7/2017. E a apresentação da peça de impugnação no dia da disponibilização no Diário Eletrônico foi feita antes da publicação, e isso não atrai a intempestividade, porque é certo que a parte já tinha acesso à decisão naquele dia. No mérito, dou provimento parcial ao apelo, com o fim de determinar a dedução do intervalo intrajornada para cálculo das horas extras trabalhadas, além de excluir as diferenças do adicional noturno e reduzir os honorários devidos ao perito contábil a R$ 1.100, confirmando quanto ao mais a decisão de origem. A doutora pede a palavra por quem? Pela empresa, Excelência. Pela empresa? Recorrente, isso. Com a palavra. Bom, eu vou me limitar aqui a respeito somente da perícia contábil e da perícia técnica que foi designada logo após a audiência de instrução pelo magistrado da primeira vara do trabalho de Coronel Fabriciano. O que ocorre é que, no tocante à diferença de horas extras, a designação da perícia a posteriori violou os artigos 373 do CPC e do 818 da CLT, visto que incumbiu a recorrida demonstrar, pelo menos por amostragem, as diferenças que lhe entendiam devidas e ônus esse que não se desincumbiu. A impugnação à defesa foi totalmente genérica e não foi feito qualquer tipo de apontamento, tendo operado a preclusão do direito do recorrido. Quanto à perícia para medição das horas itinerary, no mesmo sentido... Só um minuto. Quanto à perícia para medição das horas itinerary, foi constatado pelo perito os 40 minutos à disposição do empregador. Entretanto, foi confessado pelo reclamante que não gastava sequer 10 minutos, né, no intervalo entre a portaria e o local de trabalho. Em razão disso, observa-se um tratamento diferenciado entre as partes e uma lesão ao princípio da isonomia. Por último, eu só queria frisar que a empresa não desconhece a possibilidade da determinação de perícia de ofício pelo juiz. Todavia, conforme demonstrado, houve uma violação dos direitos da empresa, visto que o autor não apresentou as diferenças de horas extras que lhe entendiam cabíveis no momento oportuno, e o seu prazo precluiu. E tendo em vista que o mesmo também não confessou, que não gastava sequer 10 minutos entre o tempo de deslocamento. Visto isso, eu peço vênia para que seja reformada a sentença de mérito nos termos tratados e para que sejam indeferidos os pedidos autorais. Certo. Desembargadora Cristiana, que... Quanto à arguição de nulidade, porque o juiz de primeiro grau determinou as perícias, em relação às horas extras, a efetiva quitação de todas as horas extras, nesse caso, envolve cálculo de razoável complexidade. Existem jornadas alongadas e banco de horas. Eu concluo que a prova era necessária e melhor esclareceu a questão debatida. A determinação, inclusive, está em conformidade com poderes de direção do processo atribuídos ao magistrado. Irrelevante o fator de o autor não ter efetuado demonstrativo dos excessos que considerava devidos, pois, encontrando-se a prova documental nos autos, cabe ao juízo decidir se há horas extras pendentes de julgamento. Quer dizer, ele deve apurar cartão por cartão. Então, se ele prefere fazer a perícia, isso é com ele. A parte não tem que deduzir qualquer alegação contra isso. Então, eu estou dizendo que não houve nulidade por esse motivo. Não há nenhuma nulidade a declarar. Agora, quanto à perícia das horas itinerary, o perito foi lá com o cronômetro, mediu, encontrou os 40 minutos. Fez a perícia
do trajeto desde a portaria até o local do registro do ponto, olhou dentro do usando o coletivo que transporta os empregados. Um simples depoimento, o depoimento do obreiro, em juízo, afirmou realmente que o trajeto demandava cerca de 10 minutos por viagem. Trata-se, no entanto, de informação imprecisa e efetuada por aproximação. Nem mesmo ficou claro se o obreiro referia-se apenas ao lapso de permanência dentro do ônibus, sem incluir o percurso a pé efetuado entre a portaria e o ponto do coletivo. Então, dessa forma, o que deve prevalecer? O que o perito oficial avaliou com o cronômetro e a distância entre a portaria e o local do registro do ponto. É isso que deve prevalecer, porque ele também fazia um percurso a pé. Data vênia, da sustentação brilhante, vou manter meu voto integralmente. Desembargador. Estou de acordo com o voto da relatora, presidente. Já votei. Também acompanho. Então, prevalece o voto da relatora, unanimidade, assim se decide. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia. Na mesma sala, processo 17 da pauta, número 10.724. Inscrita a advogada Sofia Góes Monteiro. 17 da pauta. Mesma pauta, né? Tá. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego o provimento. Doutora, está pela recorrente? Isso. Com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. Data máxima vênia da proposta de voto já apresentada aqui pela ilustre relatora, entende a recorrente que merece reforma da decisão de primeiro grau. Isso porque, no inquérito judicial, ficou demonstrada a existência da falta praticada pelo representante sindical. Então, a própria decisão, ela narra que restou evidente que o réu realizou recarga de seu aparelho celular no valor de R$20 sem efetuar o pagamento, o que gerou uma diferença no caixa onde ele estava fazendo a manutenção. Restou demonstrado ainda que o procedimento de recarga de celular não era utilizado para realização e testes no caixa, o que, inclusive, foi confirmado pela própria testemunha do requerido. Pois bem, lido esse trecho da decisão, verifica-se que os fatos narrados na petição inicial se tornaram provados no processo. A discussão aqui seria a respeito da gravidade ou não da falta para fins de ensejar a justa causa aplicada. Então, data máxima vênia da decisão de primeiro grau e da proposta de voto aqui da relatora, verifica-se que houve uma fraude pelo empregado. Então, com todo respeito ao entendimento, inclusive da decisão de primeiro grau, no sentido de que não foi observada a gradação legal, não é possível que uma empresa sofra uma fraude de um empregado, que ele fraudou um sistema, em razão da fraude dele, houve uma falta de um valor na tesouraria, essa falta de valor acabaria sendo responsabilidade de um outro empregado da empresa, porque, por se tratar de um dinheiro que estava faltando num caixa, se o gerente da empresa não tivesse tido a diligência de ligar para o número que estava registrado ali, aquele valor ia ser debitado de uma outra empregada para pagamento. E o autor, e o réu, na verdade, desculpa, e o réu, ele só reconheceu que ele tinha feito a recarga no celular dele sem pagar depois de ter recebido a ligação do gerente do supermercado, quando constatada a falta do valor. Então, na verdade, em momento algum, foi do intuito do réu fazer o pagamento do valor ou elidir a falta que ele cometeu. Ele só se dispôs a fazê-lo após ter sido interpelado pelo gerente geral da unidade onde a falta do valor ocorreu. Então, data vênia, não se pode querer que uma empresa, que um empregado cometa uma fraude um dia para aplicar uma suspensão ou uma advertência, uma fraude outro dia, até que se seja aplicada uma justa causa. Uma fraude é uma questão muito significativa, que não seja pelo valor de R$20, mas pela falta que ele cometeu, pelos atos que ele cometeu e pelo fato de que a responsabilidade do ato dele acabaria sendo imputada para um outro empregado que não tem nada a ver com a história. Então, por todas as razões que restaram incontroversas nos autos, requer à empresa a reforma da decisão para que seja validada a justa causa aplicada ao empregado. É o que se requer.
Aplicada não, a aplicar, né? Isso, exatamente, que ela pretende ver aplicada, né, pelo processo. Sim, relator. Em primeiro lugar, nós estamos diante de um processo em que o requerido é um dirigente sindical com mandato até 24/11/2018. E a suposta falta grave que lhe é imputada seria subtrair dolosamente crédito de celular no importe de R$20. Bom, ele não negou o desfalque patrimonial. Disse, contudo, que ao realizar a manutenção nos pontos de venda da autora, teria inadvertidamente creditado a quantia em seu número de celular. Alega que o procedimento, na verdade, era para ser apenas um teste. Não nega o erro cometido, mas aduz que tentou devolver a quantia, sendo impedido por preposto da ré. Entende não ter sido demonstrado dolo. Eu não vislumbro das provas produzidas a má-fé atribuída ao réu. Consoante prints de telas do aplicativo WhatsApp carreadas ao ID 020326F, o requerido, assim que constatada a diferença de caixa, prontamente se dispôs a devolver o valor. Tal circunstância também foi confirmada pelas testemunhas ouvidas por carta precatória inquiritória. De toda forma, ainda que demonstrada eventual má-fé por parte do obreiro, um dos requisitos para a aplicação da justa causa é a gravidade da conduta. No caso, o desfalque no importe de R$20, considerando a remuneração de R$ 1.300 recebido pelo requerido, não é suficiente a aplicação da pena capital, sobretudo diante da inecorrência de desvios funcionais anteriores por parte do réu. O prejuízo arcado pela empresa poderia ser reparado mediante devolução do valor ou punido por meio de aplicação de penas mais brandas. Restou, por fim, demonstrada a quebra de isonomia, pois em situações de perdas patrimoniais equivalentes ou superiores, não houve despedida dos empregados responsáveis. Prova testemunhal. Disse a testemunha: é normal haver diferenças de caixa. Os caixas pagam as diferenças. É comum haver diferenças maiores que R$20. Nunca foram mandados embora por justa causa funcionários que tiveram essas diferenças de caixa. Assim sendo, acho inviável reconhecer a justa causa nesse caso, principalmente se tratando de um dirigente sindical. Nego provimento ao recurso. Pela ordem, eu posso constar só uma questão de fato? De fato. Só para constar que, nesse caso, o empregado ele não era caixa, ele era técnico de informática. Então, as hipóteses nas quais a empresa faz esse perdão quando ocorre esse tipo de falta são caixas que têm naturalmente na atividade o recebimento de valores e, por isso, eventualmente, pode acontecer falha, não fraude ou dolo. Só para ponderar essa questão da divergência de função. Está certo. Desembargador Paulo. Eu entendo que o dolo não está provando. Presidente, aqui é aqueles casos, né, costumeiros que chegam ao judiciário, que é a resolução do contrato de empregado detentor de estabilidade pelo sistema OP Judices, né? Ou seja, querendo-se a chancela do judiciário para romper esse contrato desse empregado aqui, que é o recorrido, por falta grave cometida. O que me chamou a atenção, realmente, a relatora falou, e nós já tivemos processo parecido com esse aqui, quando se discute a quebra de fidúcia, né, que é o elemento fundamental na prestação de fazer do empregado, que aí, no caso, seria a fidelidade. Eu li atentamente esse processo, inclusive fui ver alguns documentos, e o que eu penso é o seguinte, realmente, né, a pergunta é, o empregado que furta R$1, qual é a diferença daquele que furta R$100 mil? Né? Nós tivemos um processo, acho que foi até da Sabrina, que nós discutimos aqui. Mas, nesse caso aqui específico, presidente, a gente tem que olhar sempre, quando se trata de empregado com garantia de estabilidade, eu costumo dizer que nós temos aí que olhar, tudo com letra maiúscula, com olhos de ver, ou seja, com olhos mais profundos, né, para o caso concreto. E, no meu sentido, eu entendi que realmente a relatora tem razão, sim. Tem razão porque, embora o próprio reclamante tenha, no caso aí, o requerido, né, no inquérito, ele tenha até admitido isso, mas há uma parcela de dúvida
que é aquele negócio de crédito, você botar no celular. É comum, a gente pode haver esse engano, né? Então, aqui eu vou ficar com o benefício da dúvida, realmente, em favor do empregado. Então, sem me estender mais, presidente, eu acho que o voto da relatora contempla tudo que foi dito da tribuna, né? A gente cumprimenta a advogada pela sustentação oral, mas eu vou acompanhar o voto da relatora. Eu acho que não deveria... Aqui houve um excesso para a aplicação dessa justa causa, ainda mais se tratando de empregado com estabilidade. Desembargador Marcelo. Da mesma forma, parabenizo o advogado pela sustentação, mas eu acompanho a eminente relatora e a própria sentença, que foi muito feliz ao analisar a questão, e ver a proporcionalidade entre a lesão e a pena. E eu acompanho o voto da relatora, com todo respeito. Bom, então, assim se decide a unanimidade, conforme Obrigada, o voto da bom relatora. Obrigado, doutor. Processo de relatoria da juíza convocada Sabrina Leão. Número 9 da pauta, processo número 11.195. Inscrito o advogado Alex Santana de Novaes. 9 da pauta. Falou, Thiago. Hoje está corrido aqui. Doutor Alex, fala por quem? Pela NW, Excelência. Tá. Relatora com a palavra. Primeiramente, presidente, eu acuso o recebimento de memorial pela NW administradora. Quanto à decisão, conclusão, conheço do recurso ordinário interposto pelos segundo e terceiro reclamados, exceto quanto ao tópico horas extras e reflexos, inclusive sábados, domingos e feriados em dobro, por falta de interesse em recorrer. Rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso interposto pela NW administradora, exceto em relação ao tópico dedução dos valores pagos pela primeira reclamada, por falta de interesse em recorrer, e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pela autora, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação, o pagamento de 1 hora extra, condicional fixado em convenção coletiva e reflexos em repouso, aviso prévio, férias com 1/3, 13º e fundo de garantia com 40%, em observância aos cartões de ponto anexados aos autos, qual é o J394 do colendo TST, a título de intervalo intrajornada, e 15 minutos extras acrescidos do adicional convencional e reflexos sobre repousos, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º, fundo de garantia com 40%, em observância aos cartões de ponto anexados, considerando a OJ 394 do TST, a título de intervalo do artigo 384 da CLT. Registro que, para fins de apuração acerca da existência do labor extraordinário, deverá ser decotado o intervalo intrajornada efetivamente concedido e observada a tolerância que alude o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, e o pagamento de 5 multas convencionais por cada instrumento violado no período de vigência do pacto laboral. Altera o valor da condenação, fixado em 40 mil para 45 mil, com custas a cargo dos réus no importe de 900. É a minha proposta, presidente. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, nobres membros da turma, a questão diz respeito à relação de emprego, bastante discutida, já pisada e repisada, inclusive simulada nesse egrégio tribunal. Mas, apesar disso, Excelência, gostaríamos de frisar um único ponto. Reclamante e reclamada pactuaram em audiência que trariam provas emprestadas. Trouxeram as provas emprestadas aos autos. E nessa prova emprestada, é possível perceber que a reclamante era subordinada exclusivamente a prepostos da NW, e é possível perceber também que a NW trabalhava não só para o Banco Bradesco, efetuando a cobrança para várias empresas. Dessa forma, trazendo esses fatos a Vossas Excelências, pede à NW o provimento do seu recurso integralmente. É o que espera, Excelência. Aqui, presidente, é a questão da terceirização, matéria reincidente, e realmente, pela prova emprestada de comum acordo pelas partes,
Se vislumbra que a reclamante ela se ativou durante todo o pacto na cobrança de produtos de clientes do Banco Bradesco, cheque especial, desconto de cheque, cobrança de cheques devolvidos, empréstimos, CDC. Então, eu entendo que esse trabalho envolve a recuperação de créditos decorrentes de empréstimos e é inerente à atividade principal do banco, porque constitui atividade diretamente relacionada ao seu processo produtivo. Então, por esse fato, eu mantenho a minha proposta de voto e mantenho a ilicitude da terceirização. Eu também estou acompanhando a relatora nesses aspectos todos. Não vejo como prover o recurso da empresa que não. E desembargador Cristiano Também acompanha. Também acompanha, assim se decide. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Na mesma sala, sustentação oral a partir de Uberlândia, processo número 2 da pauta, número 10070. Inscrita a advogada Érica Helena Gomes, de Uberlândia. Doutora Érica, está ouvindo? Estou ouvindo sim, excelência. Vai falar por quem? Pelo reclamante, Tá. recorrente. Eu passo a palavra, então, à relatora para a conclusão. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação. Diferenças salariais no importe de R$ 250 mensais, com reflexos em repousos, feriados, 13º, aviso prévio, férias mais 1/3 e fundo de garantia com 40%, bem como horas extras e adicional noturno. Reflexos das parcelas já quitadas sob as rubricas Prêmio PEX e Prêmio TOP, sobre os feriados. Reflexos das parcelas Prêmio PEX, Prêmio TOP e DSRs prêmios sobre as horas extras quitadas e sobre o adicional noturno. Diferenças de horas extras trabalhadas além do limite legal, observando-se os horários de entrada e saída e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago apenas o adicional pelo trabalho extraordinário, súmula 85 do TST, com reflexos em repousos, feriados, férias mais 1/3, 13º, aviso prévio e fundo de garantia com 40%. E para determinar que, na apuração das horas extras, seja observado o adicional convencional e evolução salarial. E, por fim, 1 hora extra por dia de trabalho em decorrência da não concessão do intervalo intrajornada integral, com reflexos em repousos, feriados, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, fundo de garantia com 40%, observado o adicional convencional e evolução salarial. Eleva o valor da condenação nessa instância para R$ 40 mil, com custas de R$ 800. É a minha proposta, presidente. Com a palavra, doutora, para a sustentação, se necessário. Só um esclarecimento na proposta de voto, excelência. A repercussão deferida do prêmio PEX e prêmio TOP foi deferida sobre os repousos semanais remunerados e feriados ou só feriados? Na leitura, eu acho que eu vi apenas feriados. Feriados. Nos repousos semanais remunerados, não houve provimento? Não. Não, doutora. Sim, então eu sustentarei somente nesse ponto, excelências, pois o prêmio PEX foi reconhecida a natureza salarial variável. Era indexada a quantidade de metros cúbicos transportados de concreto usinado. Então, sendo parcela salarial variável, eu requeiro a repercussão em repousos semanais remunerados e feriados, domingos e feriados, né? Então, eu peço provimento nesse item e, quanto ao mais, eu concordo com a proposta de voto. Sei, relatora quer fazer alguma consideração? Não, eu mantenho, presidente. Apenas sobre os feriados. Está explicitado aqui no voto. Ela aborda aqui no voto as razões e... Eu não estou... Dá licença, pela ordem, presidente. Eu não estou deferindo nos descansos porque nos autos há recibos desses reflexos. Então, se eu deferir novamente, apesar da natureza salarial, vai implicar em bis in idem.
Por isso que eu estou deferindo somente nos feriados, onde não há comprovação, onde não há respectiva comprovação. Isso. E eu estou acompanhando. E, desembargador Cristiano? Também, de acordo porque com o voto. ele tem uma parte fixa também, né? Então, assim se decide, doutor. Prevalece o voto da relatora à unanimidade. Ok, excelências, bom dia, muito obrigada. Bom dia. Uma preferência para acompanhar o julgamento na pauta física. Processo número 29 da pauta. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, revisor desembargador Paulo Roberto. 29 da pauta física. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, nego provimento aos apelos das reclamadas. Provejo em parte o recurso ordinário do reclamante para determinar o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 18.000. Acresço a condenação valor de R$ 15.000 com custos adicionais pelos reclamados no importe de R$ 300. Desembargador Paulo? Estou de acordo com a relatora. Desembargador Marcelo? Também acompanho. Assim se decide unanimidade. Acabamos. Agora vamos aproveitar e continuar na pauta física, né? Já está no físico? Não porque toda hora vai e volta, vai e volta. Ficou algum remanescente? Da sustentação, não.